Bem-vindos a mais esse estudo da doutrina espírita. O meu nome é Valder e, antes de mais nada, gostaria de agradecer à diretoria do Centro Espírita Capitão Vedramini por essa oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo nossos estudos, nossas reflexões a respeito da doutrina espírita e do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos traz nesse dia de hoje, o estudo desse dia de hoje, é a respeito do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo extremamente rico. Na minha opinião, é um capítulo que nos entrega muita coisa além do próprio conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Ele nos entrega um conteúdo, ele nos explica, nos esclarece N coisas muito interessantes, só que se a gente conseguisse contextualizar na época que esse livro foi escrito, no meio dos anos de 1800, a gente descobre muita coisa além desse conteúdo. Na minha opinião, é um conteúdo que resolve problemas existenciais muito antigos do ser humano. Coisas clássicas, perguntas clássicas como quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, acompanham como uma angústia essencial da humanidade desde a Idade Média, a Idade Antiga, continuam acompanhando nos anos de 1800 e hoje em dia faz parte dessa angústia mundial da humanidade. Essas perguntas são clássicas, vamos dizer assim. E se a gente parar para pensar, a doutrina espírita, esses espíritos que passaram esse capítulo 3 para Allan Kardec colocar no livro, mais precisamente Santo Agostinho, eles nos esclarecem de maneira final esses mistérios, vamos dizer assim, respondem essas perguntas existenciais com uma humildade inacreditável, porque são perguntas muito importantes, são angústias essenciais da humanidade como um todo. Em qualquer lugar do globo onde você mora, em qualquer cultura, em qualquer tempo, sempre a gente vai ser abalado por essas angústias, por essas três perguntas angustiosas. E a gente se esperava que quem conseguisse resolver isso, quem desse uma explicação lógica, filosoficamente cabível a essas questões tão antigas, o fizesse com um estrondo enorme, fazendo muita propaganda. E não foi isso que aconteceu. E com uma enorme humildade, com uma enorme simplicidade que o Livro dos Espíritos, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essas respostas a essas questões. O capítulo 3, todo ele se desenvolve em volta de uma frase de Jesus Cristo, de uma passagem do Evangelho extremamente conhecida. É quando Jesus Cristo fala: há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito. Em cima dessa pequena passagem evangélica, esse fragmento do Evangelho, os Espíritos nos esclarecem coisas fantásticas. O título desse capítulo 3 é Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Ele tenta, de uma maneira genialmente simples, nos explicar uma espécie de ordem dos mundos, tendo como a Terra o seu papel central. Então a gente compararia os mundos inferiores à Terra. São mundos que, na escala da moral, do desenvolvimento tecnológico, econômico, de prosperidade, em tudo, ela seria mundos inferiores à Terra. Tem os mundos igual à Terra e os chamados mundos superiores, os mundos felizes, como os Espíritos falam, mundos que estão bem acima da Terra em todas as questões, na questão moral, na questão tecnológica, em todos os quadros. Apenas pelo fato de dividir esses mundos, eles conclamam, confirmam que há vários mundos. Então é muito claro nesse capítulo que os mundos aos quais eles se referem são planetas igual da Terra. Então haveriam planetas bem menos adiantados que a Terra, que eles chamam de mundos inferiores. Haveria planetas iguais aos da Terra, que ele classifica como planetas de provas e expiações. Haveria mundos felizes, ou mundos adiantados, ou mundos superiores à Terra, em todas as questões também, moral, econômica, tecnológica. Antes de entrar na classificação dos mundos, como os Espíritos nos passam, eu tenho a acrescentar que só por falar que existem vários mundos e serem extremamente claros em relação a que mundos são esses, eles deixam bem claro que esses mundos são planetas como o planeta Terra. Então esses mundos inferiores são planetas, na palavra dos Espíritos, bem menos adiantados que a Terra, que haveriam planetas tão adiantados quanto a Terra, que ele chamou de essa fase, essa graduação de planetas mundos de prova e expiação. Haveria 1 grau acima do planeta Terra,
né, que seria mundos de regeneração, e haveria outras classificações, outros mundos bem acima, que ele chamou de mundos felizes ou mundos superiores. Esses mundos são planetas, né? Se a gente parar para pensar, a comprovação científica, a ideia científica de que há vida em outros planetas, ela é extremamente nova dentro da ciência. Há 15, 20 anos é que começou a se desenvolver esses grandes telescópios, onde os cientistas sondam as mensagens magnéticas e de luz que vem do espaço e concluíram que nós somos apenas um planeta num sistema que orbita em forma de um Sol e que há bilhões de sistemas solares como o nosso. Então, pela estatística, aí já entra uma coisa mais de matemática, de ciência pura e aplicada, de que é muito, extremamente provável, é quase impossível não haver, por questões matemáticas, né, mundos parecidos com o da Terra, vida em outros mundos, mundos que tenham condição de oxigênio, de vida, de mantenimento da vida igual à da Terra, são muitos, então é quase impossível nós estarmos sozinhos no universo. São conclusões hoje da ciência, da astronomia, do pessoal da ciência que estuda as coisas do espaço. Mas vejam bem, tem 20 anos que essas ideias começaram a ser colocadas dentro da ciência. Se a gente parar para pensar, esse livro foi escrito no meio dos anos de 1800. Então, se a gente parar para analisar na linha do tempo, fica bem claro a grandeza, a inteligência, a superioridade intelectual desses espíritos, que além de falar uma coisa mais de uma centena de anos na frente do seu tempo, conseguiram passar isso no Livro dos Espíritos com uma clareza fantástica, uma clareza maravilhosa. Os Espíritos nos esclarecem que a nossa permanência no planeta Terra, ela não é definitiva. A gente provavelmente não começou a nossa evolução espiritual reencarnando aqui no planeta Terra. Em determinado momento nós viemos para o planeta Terra e eles dizem que quase com certeza não terminaremos a nossa jornada espiritual chegando à perfeição, que é o destino de todo ser humano, aqui no planeta Terra. Em determinado momento eles falam categoricamente que a gente, já tendo aprendido tudo que o nível do planeta Terra tem para nos entregar, automaticamente, a gente já, ao falecer aqui, a gente reencarna num planeta superior ao planeta Terra, né? Independente ou não do grau que esteja o planeta Terra, pode ser considerado de provas e expiações, ou passa, naquele momento, determinado momento, ser considerado de regeneração. Quando você acaba o seu estágio, né, do que esse provas e expiações, esse estágio de regeneração lhe oferece, já superou tudo isso, não tem muito mais coisa para aprender aqui, você fatalmente vai passar a habitar um mundo feliz. Isso é bastante interessante, né, porque fala que a gente não está preso a uma linha reencarnatória nesse planeta para sempre. A gente vai sair daqui e o nosso destino é alcançar mundos superiores, mundos mais felizes, mundos de um aprimoramento intelectual, tecnológico, humanitário muito maior do que do planeta Terra. Isso é bastante confortador, isso é uma coisa bastante interessante. Sobre a mudança dessa escala dos mundos, né, da pessoa que está passando de um mundo como o planeta Terra, de prova e expiação, para um mundo de regeneração, um ser que está no mundo de regeneração mudando para um planeta, para um mundo superior ou mais feliz, eles são bastante claros em relação a essa mudança dos mundos, né? De por que uma pessoa sai de um planeta primitivo e consegue habitar um planeta melhor, como por exemplo o planeta Terra, que está hoje classificado como provas e expiações, passando para a regeneração, ou um ser que está num planeta de regeneração, ele atinge um certo momento, quando não tem mais nada a aprender naquele planeta, e ele passa para um outro mundo mais feliz, o chamado mundo superior, né? Basicamente todo mundo quer morar no mundo superior, todo mundo, né, ambiciona sempre o melhor, ninguém vai ambicionar o pior, né? A pergunta que fica é, como que eu consigo não mais reencarnar num planeta difícil, um planeta com muito problema, com muita doença, com muita guerra, como é o planeta Terra, e conseguir a aventura, a maravilha de conseguir habitar um mundo superior, um mundo mais feliz, um mundo mais desmaterializado, porque eles são bem claros também que na evolução dos mundos, quando vai subindo na escala de superioridade dos mundos, há uma desmaterialização. E isso é muito interessante, né? Um mundo mais desmaterializado, o ser está menos apegado à matéria. Isso significa menos doença, maior longevidade, menos problemas, quase nenhum problema de saúde praticamente,
dependendo de onde se está. Então todo mundo quer isso, habitar um mundo superior. Como que a gente faz isso? Como que eu atinjo essa aventura, essa maravilha, nesse merecimento? A palavra exatamente é merecimento. A gente tem que trabalhar onde a gente está, seja no mundo primitivo, seja no planeta Terra de prova e expiação, seja no planeta de regeneração, a gente tem que trabalhar. A gente tem que aprender ao ponto de aquele planeta, aquele mundo ter muito pouco a te ensinar. Né? A gente olha em volta e a gente percebe que tem muito pouca gente nesse estágio. Né? Uma pessoa que chegou no nível do Chico Xavier, do Amado Teresa de Calcutá, uma pessoa com um conhecimento e a bondade desses avatares, que são tão poucos, né? Buda, Mahatma Gandhi, são pessoas que provaram ter pouco a aprender, porque eles passaram uma vida praticamente ensinando. Né? As palavras de Buda, as palavras de Mahatma Gandhi, as palavras de Cristo, as palavras desses avatares, são uma bênção para a gente. Eles dirigem nações, dirigem pessoas, dirigem religiões. Né? São pessoas que, na sua vida, ensinaram e ajudaram. E isso é uma prova bem clara que eles têm muito pouco a aprender aqui. Né? Então são pessoas que provavelmente estão, alguns, habitando mundos superiores. A gente também quer isso. Como que eu consigo isso? A explicação dos Espíritos é uma outra coisa fantástica. É de uma justiça fantástica. E ela resolve também muitos medos essenciais, como, por exemplo, o medo da danação, que era o pior medo da Idade Média, do mundo antigo cristão. A danação seria você ser mandado para o inferno e habitar um mundo infernal, um mundo de dor, de desgraça pela eternidade. Então, o grande medo, esses medos que travam o ser humano na busca da ciência, travam o ser humano no seu aprendizado, nenhum medo é bom, nenhum medo ajuda em nada. Né? Claro que a pessoa não vai ficar completamente sem medo, sempre tem aquela precaução. É diferente do medo. A precaução não te trava, a precaução te dá a direção. Né? Você ser precavido, você ter aquele receio, o que eu vou fazer aqui, porque eu posso me dar mal, não conheço isso direito, eu não vou me meter a fazer o que eu não conheço. Isso não é medo, isso obviamente é uma precaução, isso é uma virtude, não é um defeito. O medo é uma coisa, o que eu me refiro, né, enquanto defeito, é uma coisa limitante, é uma coisa puramente emocional, que não passa pela razão. E se a gente for ver nos escritos, no que a arqueologia nos traz, nas lendas da Idade Média, você vê que a humanidade, nós, né, quando encarnados na Idade Média, vivíamos sempre cercados por um medo horrível da danação. Isso nos travou enormemente, isso nos calcificou a inteligência demais. É o principal motivo pelo pouco desenvolvimento da ciência, da farmácia, da medicina. Né? O medo do inferno, o medo da danação, esse monte de proibição que o ser humano colocou para si mesmo, do desenvolver da Idade Média, ele barrou um monte de coisa. Nada disso tem lugar dentro da filosofia espírita. Se a gente parar para pensar esse capítulo 3, ele explica claramente que não existe a danação. A reencarnação, ela vai nos fazendo melhorar, sempre renascer, sempre melhorando, sempre progredindo. Em determinado momento você faz um salto para outro planeta, sempre melhor, né? Na maioria das vezes melhor. É muito raro, né? E poucas vezes acontece quando o planeta, como está acontecendo agora, de um planeta estar mudando de uma classificação para outra. O planeta Terra hoje está saindo de provas e expiações, começando a entrar em regeneração. Então uma porcentagem pequena vai sair desse planeta porque a sua energia, o seu desenvolvimento espiritual, ele não condiz com o mundo de regeneração. Ele talvez venha a condizer com o mundo de provas e expiações. Mas isso não é culpa de Deus, nem a dos Espíritos, é uma coisa natural da pessoa. Ele ainda tem que reencarnar para aprender, né? Ele vai aprender muito melhor, vai melhorar a sua evolução, vai atingir a sua evolução mais rápido se ele reencarnar no planeta de provas e expiações. No momento que a Terra começa a ser um planeta de regeneração, melhorado em várias coisas, não é questão de ele não merecer, né? É questão de ele não aprender, né, com facilidades. Há pessoas, há níveis de evolução espiritual que precisam da dificuldade, das provas e expiações, que o mal esteja reinando. Às vezes a gente vai pensar, mas é horrível isso, né? Viver num planeta, num país que seja, onde há mais pessoas más do que pessoas boas, onde a moral é tão falha, há tanta mentira, tanta desonestidade, corrupção, guerra. Ninguém quer saber da guerra. A guerra é uma coisa tão desgraçada, ele desgraça tudo. A guerra não ajuda em nada, ela atrasa, ela piora
grande parte das coisas, não é? Ninguém quer viver no planeta de guerra. Ninguém quer viver no planeta que tem guerra, mas muitos precisam. Algumas pessoas não têm condição de morar num local mais evoluído, com mais paz, porque faz parte do momento delas. Aí não há nem dos espíritos, e nem deveria haver da parte dos espíritas, nenhum tipo de julgamento. Porque, pelo que a doutrina espírita nos traz, isso é uma coisa natural. Ninguém nasce sabendo. Ninguém pula por querer uma etapa e torna-se mais evoluído. O sofrimento, a dificuldade, o trabalho, né, dentro dessa dificuldade toda é que leva à evolução. Então nós não somos iguais. Nós não temos a obrigação de sermos todos idênticos ou muito parecidos com o Chico Xavier da vida, com a Madre Teresa de Calcutá, com a Irmã Dulce, aqui do Brasil, com Santo Agostinho, com nenhum avatar, nenhum santo. A gente não é obrigado, porque cada um, isso nos esclarece a doutrina espírita maravilhosamente bem, está no seu nível. E está ótimo estar no seu nível. É o nível dele. Se o nível dele está um pouquinho abaixo da média, se ele está ainda uma pessoa mais selvagem, mais primitiva, o melhor lugar para ele, o bom para ele se desenvolver, o mais adequado para ele se desenvolver de uma maneira que ele não atrapalhe os outros, não atrapalhe o planeta, não atrapalhe a sociedade, é no planeta mais difícil, de provas e expiações. Há pessoas que não têm condições em viver. É difícil a gente entender isso, né? A gente acha que todo mundo consegue viver no planeta mais adiantado. Mas pensa bem, viver não é só se dar bem. Dentro da doutrina espírita há uma coisa chamada karma, que a gente está fazendo e trabalhando nele todo o tempo. Então uma pessoa que quer se deliciar com as maravilhas da tecnologia, com uma vida mais fácil, com tudo muito justo, sem corrupção, sem guerra, se essa pessoa não está nesse nível, ela vai atrapalhar. Ela vai ser aquela pessoa que vai trazer a corrupção, que vai atrapalhar, que vai sujar a rua, que vai dar o troco errado, que vai roubar, que vai falar mal, que vai fazer fofoca. Essas pequenas coisas, quando está em quantidade grande de pessoas, é isso que atrasa o planeta. Então essa pessoa não vai se sentir bem ali. Não tem como essa pessoa ser uma pessoa querida. Se ninguém faz fofoca, se ninguém rouba, se ninguém aceita a corrupção, se todo mundo é justo, se ninguém tem preconceito, vocês ficam meio com o patinho feio. Então não é fácil para ela. Essa pessoa no mundo mais adiantado, respeitando, sem mentir, ela para ela mesma, no nível espiritual dela, que também mentir não vai adiantar nada, que os seus atos falam quem é você, né? E a sua energia joga para fora de você o que você sente, então não adianta mentir, essa pessoa vai ser sempre o patinho feio. Ela sabe que não tá adequada. Isso só pode levar à revolta, a problemas psicológicos. Então, obviamente, ela vai ficar muito mais adequada com pessoas com nível parecido com o dela. Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, ou muito abaixo, muito acima, mas nada muito desproporcional. Então essa pessoa não tem condições. É difícil a gente entender, mas se a gente parar para pensar dessa maneira, a gente consegue intuitivamente entender isso. Que as pessoas realmente só conseguem se adequar, se sentir bem. É tão bom a gente se sentir bem, se sentir abraçado, sentir parte de alguma coisa. E é horrível você querer se sentir parte de alguma coisa e estar atrapalhando. Não estar contribuindo, você vê que todo mundo está dando uma contribuição, está ajudando, auxiliando, isso só está atrapalhando, só está tomando o lugar de alguém. Ninguém vai se sentir bem com isso. Então, aí fica bem claro a necessidade desses vários mundos, dessas várias moradas da casa do Pai, como diria Cristo, né? E esses mundos de prova e expiação e até os mundos inferiores, eles são necessários para pessoas assim. Bom, partindo para o estudo mais aprofundado, a gente tem algumas coisas bem interessantes que eu queria ressaltar. Inicialmente, a gente tem que falar também que seria muito interessante que vocês lessem o capítulo todo, né? Dar uma lida ali que é bem enriquecedor, né? É um conhecimento que o pessoal gosta muito de perguntar aos espíritas, né? Há muita curiosidade sobre esse ponto de vista que as pessoas não espíritas perguntam para a gente. Então é interessante a gente dar uma olhada no capítulo. No item 8, por exemplo, do capítulo 3, ele fala bastante coisa sobre esses mundos inferiores, né? Ele fala que a força bruta entre eles é a única lei. Passam a vida em busca de alimentos, carecem de indústrias e invenções. Essa parte não é lá muito difícil da gente entender, né? A maneira mais fácil da gente compreender isso é voltar na linha do tempo no nosso planeta Terra. Então você vê que em pouco tempo, em relação à linha do tempo, vamos colocar aí 300 anos, não é muito tempo, não precisa chegar na Idade Média, né? Há 300 anos atrás, 200 anos atrás, talvez não na Europa, mas com certeza em outros locais do globo, a gente já tinha esse tipo de cenário, né? Onde a força bruta
Quando a lei, talvez a lei não fosse muito aplicável, tem lei só para falar que tem, né? O rico pode tudo, a pessoa mais humilde não tem direito a nada. Então, no final das contas, é realmente a força bruta que é a verdadeira lei, né? E essa carência de indústria e de invenções, o mundo da indústria veio facilitar a nossa vida, né? Quando você fala em indústria, você está falando em melhor qualidade de vida, né? E você não tem que fabricar sua própria cadeira, você ter automóveis, você ter alguma coisa eletrônica. Isso tudo é muito novo, na verdade, na linha do tempo, né? No nosso planeta. Então você vê abaixo de 1800, nada disso havia. Então a qualidade de vida era muito pior. As coisas eram muito mais difíceis, eram muito mais complicadas. Principalmente quando se fala em indústria também, a gente está falando de remédio, né? Então você imagina um mundo sem os remédios, as facilidades, os remédios de ir na farmácia e comprar que a gente tem hoje. Então você tem ali, obviamente, as doenças predominando, uma morte muito mais fácil. E as invenções, né, que é a complemento disso. Isso tudo faz parte, a ausência disso faz parte desses mundos inferiores. E o que realmente é a marca desses mundos inferiores é a baixa condição moral da maioria, né? Não adianta muito, sempre acontece, primeiro vir alguns avatares, algumas pessoas mais adiantadas moralmente, deixam as coisas por escrito, exemplificam sua vida, mas não passam para a população. A grande maioria, que é o que dá o adiantamento daquele mundo, ela está, infelizmente, no inferior. Por mais que haja mensagem de avatares como Cristo, como Buda, como Krishna, pessoas que falam verdades universais, mas se a grande maioria não segue, o mundo continua sendo de inferior. É fácil de entender isso, como eu falei, é só voltar no tempo e analisar, né? Se você voltar então à Idade Média, no mundo antigo, mais fácil ainda, dependendo de onde for, a força bruta realmente é a marca dessa época no planeta Terra, né? E desses mundos inferiores. Já entrando no item 9 do capítulo 3, os espíritos falam sobre os mundos superiores. Eles dão uma passadinha, uma palhinha sobre esses mundos superiores, né? A gente tem que colocar antes também que essa classificação de mundos superiores não é uma classificação, né? Eles foram muito didáticos, muito inteligentes na hora de nos auxiliar a entender isso. Eles colocaram uma classificação abaixo do planeta Terra, que são os mundos inferiores, que é uma classificação enorme, né? Há vários tipos de mundos inferiores, há vários graus de inferioridade ao planeta Terra. Colocaram os iguais ao nosso planeta com o nome de provas e expiações. Colocaram um degrau acima, uma classificação acima do nosso planeta, o que a gente está entrando, né? Que são os planetas regeneradores, os mundos regeneradores. E acima disso colocaram como mundos superiores ou mundos felizes. É claro que não há um tipo de classificação, nem todo mundo superior e feliz são iguais. Há também uma gradação desses mundos superiores, muito enorme. Porém, a questão didática, para nos ajudar, para não complicar, eles colocaram só uma classificação, mundos superiores. Mas isso não quer dizer que todos esses mundos superiores ou mundos felizes sejam todos iguais. Que todos eles não têm nenhum tipo de doença, em todos eles o corpo não deteriora, né? Todos eles têm uma longevidade enorme, que a morte é totalmente natural e problemática, vive-se muito. Não é assim. À medida que você sobe na escala dessa superioridade, aí sim vai gradativamente diminuindo as doenças, diminuindo os problemas com o corpo. E essa ideia está muito alicerçada numa fórmula bastante simples, né? Que quanto mais materializado está o seu corpo, nesse planeta, nesse orbe, ali, quanto mais materializado o corpo mais há uma deterioração desse corpo com o tempo e vai aumentar o número de doenças, diminuir o número de qualidade de vida, mais problemas você vai ter em relação ao corpo. Quanto mais desmaterializado está o corpo, menos deterioração nesse corpo, menos doenças e menos problemas. Então toda a ideia está baseada nisso, na materialização maior ou menor do corpo naquele planeta, naquele mundo. Tá? É complicado a gente entender isso, porque a gente só tem como referência a nossa vida na Terra. Mas, usando essa analogia, usando a gente hoje no planeta Terra como referência, fica um pouquinho mais fácil de entender isso, né? Vamos colocar dois tipos de pessoas. Todo você conhece, eu conheço vários tipos de pessoas. Vamos analisar só dois tipos de pessoas. Você deve conhecer na sua vida um tipo de pessoa, uma classe de pessoas que faz a sua alimentação totalmente baseada na inteligência, baseada na ciência. Ele não come porque ele quer, porque ele gosta, ele come porque aquilo faz bem.
Então ele adiciona coisas no seu cardápio, no seu dia a dia, na sua alimentação, saudáveis, ele evita gordura, ele evita sal, ele evita açúcar. Claro que é a preferência de pessoas, assim, da gente ser sem ser extremista, né? Claro que você não vai rejeitar um refrigerante porque está numa festa para não desagradar, você às vezes vai comer um doce. Estou falando uma coisa bem mais harmônica mesmo, uma pessoa bem equilibrada. Se ela pode evitar, ela evita, né? E a gente também conhece pessoas que fazem a sua alimentação de maneira completamente contrária. Ela age simplesmente pela vontade, pelo estômago, pelo desejo, né? Vamos colocar que elas são mais materializadas, são mais escravizadas pelo corpo. Ela está mais junto da matéria, porque o corpo fala, o corpo pede, né? É o tipo de pessoa que, se puder, come feijoada todo santo dia. E vai dar sempre preferência a alimentos mais gordurosos, mais avinagrados, muito sal, muito açúcar. Se bobear, nem toma água, toma quase que só refrigerante, né? Bastante açúcar, bastante conservante. Todo mundo conhece os dois tipos de pessoas, né? E se você perguntar a um nutricionista, a um médico, todos eles vão ser bem claros na resposta. Há uma diferença na qualidade de vida e na vida desses dois tipos de pessoas brutal. É uma diferença muito grande. Talvez não na infância, talvez não na adolescência, no começo da maturidade, mas todos serão bem claros em falar para você. Na metade da maturidade, principalmente no começo na velhice toda, há uma diferença gigantesca. A pessoa que faz alimentação equilibrada, ela tem uma tendência a ter muito mais facilidade para fazer esportes, a não ter pressão alta, não ter problema cardíaco, não ter obesidade, né? Ela não tem problema renal. Em geral, ela é uma pessoa que vai ter uma velhice, uma maturidade saudável, né? Se ela tem algum problema genético, alguma tendência genética, qualquer remédiozinho vai controlar a pressão dela. Se ela tem uma diabetes por questão genética, aqueles remédios mais simples da diabetes vão resolver e vão equilibrar ela, né? Já a pessoa, os médicos e os nutricionistas nos falam, se eles passam muito tempo da vida, uma adolescência, uma infância inteira, abusando da alimentação, é quase certo que ele vai ter N problemas da maturidade e até na velhice, principalmente. É a pressão alta, é a obesidade leva a problema cardíaco, ele vai ter problemas de diabetes, ele vai ter problemas, dificuldade ou quase impossibilidade de fazer esporte, então ele vai ter tendência a ter uma vida sedentária, e todo mundo é bastante conclusivo nisso. A qualidade de vida vai cair imensamente, e a tendência de morrer mais cedo do que uma pessoa que faz alimentação saudável é enorme, é muito grande, é estatística. Então, aqui no nosso planeta a gente já pode fazer uma relação. A pessoa que tem uma alimentação baseada, vamos colocar, na materialização, né? Mas ela está mais juntada no corpo, ela ouve mais o corpo, ela ouve mais o desejo estomacal do que uma coisa mais lógica, vamos colocar aí uma coisa mais espiritualizada, né? Essa pessoa vai ter uma qualidade de vida pior, vai morrer mais cedo e vai ter N doenças a mais, né? Já a pessoa que se alimenta de uma maneira, vamos colocar, mais espiritualizada, é claro que é uma maneira de falar, né? Mas é menos relacionada com a matéria, com o desejo puramente animal, do corpo animal, querer aquele tipo de comida mais forte e tal, vamos colocar como mais espiritualizada. Até porque esses alimentos naturais, para você gostar deles, aprender a gostar, é uma coisa mais sutil. Então, é muito mais fácil, né, você gostar da feijoada, do doce, do refrigerante, porque eles são mais fortes, né? É mais fácil de você degustar. Então, uma pessoa mais bruta vai ter essa facilidade de se satisfazer mais com esse tipo de gosto bruto, abrutalhado, né? A gordura, o sal, o açúcar são gostos mais fortes, mais abrutalhados. Já os alimentos mais saudáveis, legumes, frutas e os pratos, né, que reúnem esse conjunto de coisas naturais, eles são muito mais sutis. Você tem que ter uma sensibilidade maior, uma coisa mais, vamos colocar, espiritualizada até, né? Você tem que ser mais sutilizado na sua maneira do paladar, de evoluir, de educar o seu paladar de uma maneira mais sutil. Então não é abrutalhado, não tem nada de abrutalhado no fato de você conseguir aprender a gostar de uma coisa natural, onde os sabores são sutis. Então a gente já pode, no planeta Terra agora, na nossa vida agora, já dá para fazer uma boa comparação e ver que o que os espíritos falam do mundo superior tem uma lógica muito grande. Continuam os espíritos falando dos mundos superiores, né? Ele fala que a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento do mundo. É interessante, né? Quanto mais adiantado, quanto mais desmaterializado, mais a vida dura. Não fala se são 100 anos a mais, o triplo ou quádruplo que uma vida dura na Terra, né? Mas há menos morte porque as pessoas vivem muito mais, né?
E também que a própria morte dos mundos superiores não é vista como dessa maneira desesperada, nem tão sofrida quanto na Terra. Ele fala exatamente por quê. Não havendo dúvidas sobre o porvir. Então, nesses mundos mais adiantados, não é essa dúvida que há no planeta Terra do amanhã. Né? Será que existe a reencarnação? Meu parente morreu, nunca mais vou vê-lo. Obviamente, você vai ter uma tristeza enorme. Você gosta daquela pessoa, é um ente querido. Você tem um amor por aquela pessoa. A ideia de você nunca mais vir a vê-lo é desesperadora. Então, cria no ritual da morte, né, uma coisa altamente negativa. Você tem uma pessoa lá desencarnada que está no caixão e essa não saber essa coisa da reencarnação, não ter essa ideia do porvir, ter dúvidas a respeito do porvir, cria ali em volta daquela pessoa desencarnada que está num momento crítico, um momento frágil, né, da sua vida. O corpo está desencarnando, está saindo do corpo, de um corpo e começando a se entender no outro corpo, que seria o corpo sutil. A pessoa está recebendo bombardeios de energia altamente negativa. Então, na verdade, os velórios, os enterros são coisas altamente negativas. Ninguém está ali feliz, ninguém está jogando energia positiva para a pessoa. Né? Se a gente pensar bem, essa dúvida sobre o porvir gera uma cultura em que é normal todo mundo estar lá desesperado, achando horrível, com medo, ai meu Deus, nunca mais vou ver. É só coisa negativa em cima da pessoa que está precisando de ajuda, está precisando de energia negativa, de positivo, porque ela está desencarnando. Então, olha como é que o adiantamento moral e um pequeno conhecimento sobre reencarnação modifica toda uma estrutura de um acontecimento, que todos nós vamos passar por esse acontecimento. A morte é uma coisa certa para todo mundo, é um desencarne, todo mundo vai passar por ele, né? Então, nesses mundos superiores, por questões morais, por questões de conhecimento, a morte não é problemática nem energeticamente, pelo que eu expliquei, e nem filosoficamente. A pessoa aceita a morte e ela vem com muito mais tranquilidade, com muito mais leveza, com naturalidade até. Ele fala que nesses mundos superiores, os espíritos falam, né, que não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença e dá a supremacia. Quer dizer, há uma diferença das pessoas, e há uma supremacia, né? Mas essa supremacia, essa pessoa que está acima da outra, ela não está pelo nascimento. Né? Isso é muito comum no planeta Terra, na vida que a gente vê hoje. Os chefes, né, as pessoas que dirigem as nações, muitas vezes não estão à altura do cargo. Né? Qual seria o ideal? Né? Que a gente coloca como utópico no planeta Terra. Mas nos mundos superiores não é utópico. O que estão falando aqui, o que a gente chama de utopia, né? O que seria essa utopia? O chefe, ele é melhor do que o subalterno. Se a pessoa está no comando, ele é melhor até do que quem ela comanda. E ele sabe comandar com justiça, com respeito, etc. e tal. Ele não comete erros crassos na sua liderança. E, como chefe numa empresa, também a gente pode colocar os que comandam os países, né, as coletividades. A pessoa sabe o que ela está fazendo, ela tem conhecimento pleno do que está fazendo, ela não comete erros crassos e ela sabe lidar com as pessoas e tomar decisões da maneira mais correta que existe. Isso não é uma utopia nos mundos superiores. Infelizmente, no nosso mundo, ela ainda é uma utopia. Por quê? A resposta está na explicação dos mundos superiores. A gente pode pegar isso dos mundos superiores e tentar entender e melhorar o nosso mundo do planeta Terra. A autoridade merece respeito de todos, pois somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Quer dizer, a pessoa tem uma autoridade? Tem que haver uma autoridade. Alguém tem que comandar. Não dá para todo mundo, cada um fazer do seu jeito, no seu tempo. Isso não existe, né? Tem que ter uma pessoa coordenando a vida em todos os níveis, né? Quando se tem gente junto, tem que ter alguém, né, coordenando. Essa autoridade, ela merece o respeito de todos. É difícil, né? Você conviver com uma autoridade que você respeita é muito fácil, é muito tranquilo. Há N problemas quando você começa a não aceitar aquela autoridade. Então a comunicação não acontece direito, as coisas não acontecem como deveriam, há problemas no sistema. Todos eles, seja qual for o que você pensar. Se há uma pessoa coordenando outras, tem que haver uma comunicação perfeita. Tem que haver um ajustamento, um adequamento muito grande para que a máquina funcione redondinha para não dar problema. Mas se você não aceita a autoridade da pessoa, seja o seu chefe, seja o seu administrador, seja o seu representante, o seu político, há N problemas aí, de desobediência, de não aceitação da lei. Aí começa uma coisa a sair fora da linha e a coisa escamba para N problemas e uma problemática enorme, né?
Mas por que tem que ter o respeito de todos? Como a gente consegue que essa autoridade tenha o respeito de todos? Somente ao mérito é conferida. Ele merece. Ele está lá porque ele sabe o que ele está fazendo, ele já provou. Né? Exemplo disso é complicado, a gente está falando de mundos superiores, né? Mas, como sempre, vamos tentar fazer uma analogia com o nosso mundo de hoje. Então vamos dar uma extrapolada no planeta Terra. Vamos falar do Nosso Lar, que é um livro que a maioria já leu, que o filme é maravilhoso, é muito bem colocado, é muito parecido com o livro, o filme. E no Nosso Lar, livro, está falando sobre o governador, o cara, o manda-chuva, né? O cara que coordena e comanda o Nosso Lar. Ele está falando lá, e tem um poder muito grande. Né? No planeta Terra, por exemplo, é muito perigoso, o planeta atrasado como o planeta Terra, é muito perigoso você colocar tanto poder na mão de uma pessoa. Já num local mais evoluído como o Nosso Lar, que faz parte do planeta Terra, né? Que não é um mundo à parte, é uma pequena parte do planeta Terra, ele está bem acima, né? Na evolução, o Nosso Lar. E nele há condições de um líder ter todo esse poder. O coordenador, né, o líder do Nosso Lar, ele está há centenas de anos sem tirar férias. Ele é a única pessoa em todo o Nosso Lar, entre os milhões de habitantes do Nosso Lar, que está centenas de anos sem tirar férias. Todas as outras pessoas trabalhadoras do Nosso Lar, eles são obrigados pela lei, pela regra, a tirar férias de tempos em tempos. O próprio André Luiz, quando passou várias horas além do limite, ele foi chamar a atenção. Não, meu irmão, é muito bacana o seu desejo de ajudar, precisamos muito até da sua ajuda, estamos num momento difícil, mas você não pode ficar trabalhando tantas horas assim. Você é obrigado a descansar, que isso pode te dar problemas. Quer dizer, cara, são duas leis, como é que é isso, né? O subalterno ele é obrigado a descansar, tem um dia na semana para ele se divertir, ele não pode trabalhar de segunda a segunda se ele quiser, não pode, ele é proibido, isso não faz bem. Mas essa lei não se aplica ao governador. Por quê? Porque o nível espiritual dele está acima. O governador do Nosso Lar, ele pega a sua energia, se alimenta do trabalho, ele não precisa do descanso. Ele não se cansa do trabalho. Quer dizer, você olha para essa pessoa e fala, essa pessoa não é igual a mim. Por mais que eu goste do que eu faço, eu preciso descansar. Na minha mente, o meu processo psicológico, o meu processo mental é diferente do dele. Eu não sou igual a ele. Se eu me meter a trabalhar 24 horas por dia sem descansar, eu vou ter um problema psicológico, um problema de saúde em pouco tempo. Né? Então você olha para aquele superior, para aquela autoridade, e você respeita essa autoridade. Né? Por quê? Pelo merecimento. Ele já provou, ele prova o tempo todo, pelas decisões dele, pela sabedoria com que ele trabalha, pela maneira com que ele dirige, que ele é superior a mim. Então, claro que eu vou, né, dar a ele o respeito que ele merece. É um exemplo do Nosso Lar, em relação ao planeta, que pode nos auxiliar a entender esses mundos superiores. E terminando aqui o item 10, os Espíritos nos ajudam falando mais coisas sobre esses mundos superiores. Não é uma questão deles ficarem colocando água na nossa boca, né, mostrando doce para a criança. Né? Um mundo muito melhor do que o seu, que maravilha que é. Eles têm que fazer isso por questão de nos ensinar, para a gente ter conhecimento disso. Mas eu acredito que seja uma maneira de dar um toque. Né? Aquela pessoa conseguiu o que eu não consegui, como que ele fez isso, se eu não consigo? Então, quando você tem essa resposta do como, isso é fantástico. Tem uma bússola, né? Ele mostra para você como é que você consegue atingir aquilo. Você pode até não conseguir, mas pelo menos não tem aquele mistério, a pessoa não conseguiu chegar num ponto que você não conseguiu por milagre, não. Ele conseguiu chegar no mundo superior porque ele segue essa regra, né? Porque ele segue esse tipo de vida. Então, se eu seguir também, eu também vou conseguir. Isso é muito importante, isso é muito interessante para a gente, isso ajuda muito a gente. Né? Ele explica aqui no final do item 10, como que esses mundos superiores, como é que essa vida no mundo superior acontece. Por quê? O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Olha que simples. É uma pequena frase, né? É uma frase bastante filosófica, mas essa frase consegue comprimir, condensar todo um sistema de regras e todo um sistema de ajuste que a gente pode fazer no nosso planeta e na nossa vida para a gente conseguir chegar ao planeta superior, para você conseguir se elevar moralmente, né? Melhorar e chegar no ápice da sua evolução. É só fazer isso. Na verdade, parece simples, mas não é. Mas pelo menos a gente tem nessa frase, né, condensado ali toda a bússola que a gente precisa seguir para se elevar espiritualmente e ser merecedor de morar num planeta superior. No item 11, ele fala umas coisas um pouco tanto quanto dolorosas. Ele fala que no nosso planeta a gente precisa do mal para sentir o bem. E vem N explicações ali, explicando por que realmente é necessário esses planetas mais atrasados como a Terra, né, o provas e expiações. Ele volta a falar no item 12 sobre os mundos superiores, né, que os mundos felizes
não são orbes privilegiadas, pois Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e facilidades para chegarem a tais mundos. Então aqui, nesse item 12, ele se preocupa em falar que há uma justiça. Né? Ele falou que há mundos inferiores, ele falou os problemas do planeta Terra, ele mostrou as maravilhas dos mundos superiores. Então talvez fique perigoso de a gente achar que está sendo desprivilegiado, que a gente deu azar, que tem gente privilegiada que está vivendo num mundo melhor do que o nosso. Por que eu vim parar aqui, né? Não. Ele fala aqui que ele quebra esse problema da revolta. Ele fala que não. Os mundos felizes não são orbes privilegiados. E deixa bem claro que se você contactar hoje um espírito que está num mundo feliz desse, né, não é impossível, é muito difícil, mas é possível fazê-lo. Né? A gente tem na literatura espírita que em reuniões mediúnicas já foram levados espíritos que moram nesses mundos superiores para lá. Essas pessoas que vai haver um grau de sabedoria muito acima do nosso, um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento moral muito além do nosso, se você parar para pensar, ele não nasceu naquela orbe, naquele planeta superior. Ele foi também inferior. Ele foi um selvagem, ele viveu no mundo primitivo, ele passou por um planeta de provas e expiações como a Terra, ele passou por um planeta de regeneração, e em algum momento ele saiu do planeta de regeneração, começou a habitar algum planeta desses considerados superiores. Então não há privilégio. Não é? Deus não jogou para cima a sorte de quem caiu nascendo num planeta superior mais feliz. Não. É a evolução que comanda. E esse capítulo 12, esse item 12, ele deixa bem claro, e é uma preocupação muito grande deles nisso. Né? Talvez para evitar a coisa da revolta e da pessoa entender errado. Né? No item 13, ele fala que dos mundos de expiações e provas, né? Que a superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo. Né? A Terra, tem pessoas que pensam assim, né? Nosso planeta é muito primitivo, as pessoas aqui não valem nada, o ser humano não deu certo, isso aqui é uma coisa horrorosa. Não é um mundo primitivo. Né? Porque está falando, no mundo primitivo não tem gente com superioridade de inteligência em grande número, nós temos. Né? Mas ele continua também e fala, também o grande número de vícios constitui um índice de grande imperfeição moral. Então, os planetas que estão como o nosso planeta Terra, nessa linha média, que a gente chama de provas e expiações, né, você tem ali uma gente muito inteligente, tem uns avanços bem grandes da tecnologia, da cultura, da inteligência, da filosofia. Junto com isso, coabitando com isso, você tem uma grande quantidade de vícios, né? E como dizem aqui, constitui um índice, há um índice de imperfeição moral. E nós estamos mal nesse índice, nós temos a grande imperfeição moral. Então esse é o planeta que a gente vive, esse é o mundo que a gente tem que aperfeiçoar, esse é o mundo que vai nos ajudar a nos elevar. A gente tem que ter consciência disso. Isso é importante porque quando você bota na sua cabeça que você tem que ser uma pessoa privilegiada por Deus e que o mundo só é bom se for perfeito, isso não vai te trazer nenhum privilégio, nenhuma coisa boa em relação a isso. Que vai vir revolta. Tudo que acontece se revolta. Não, que as pessoas não podiam ser assim, que as coisas não podiam ser assim, que o mundo tinha. Deus não podia deixar isso acontecer. Né? Quando você parte do princípio, você vive nessa filosofia espírita, você entende essa filosofia que os espíritos passam para a gente, você percebe que o planeta Terra é um local que é como ele é. Ele tem a desventura, né, essa inferioridade moral, e ela tem muita coisa boa também. Então não é de se assustar quando você vê uma injustiça, quando você vê um assassinato, quando você vê um estupro, quando você vê uma grande maldade. A Segunda Guerra mostrou tudo isso, né? Nas guerras impõem os seres humanos em condições horríveis, eles põem para fora o que há de pior neles. Então você vê pessoas maravilhosas como Schindler, como os vários brasileiros, né, que ajudou tantos judeus, salvou tanta gente, e você vê gente matando pessoas na simplicidade, com a naturalidade assustadora. Esse é o planeta Terra, você tem dos dois. Né? Quando você entende isso, você não se assusta tanto, você não se revolta tanto, você acha aquilo natural, porque é natural. Você tem que aceitar as verdades. Contra a verdade, contra fato, não adianta muito você brigar e querer mudar a coisa porque você quer. A coisa é como é e a gente tem que aceitar. Né? E a gente vive num local difícil. Né? Então tem que aceitar. Aceitando, a vida fica mais fácil, porque você espera de tudo. Você não vê aquela pessoa rancorosa, ranzinza, cheia de medos, que já espera o pior das pessoas. Não, eu espero tudo. Eu espero, inclusive, coisas boas.
Né? E quando alguém vem e me ajuda, quando eu encontro alguém que me dá uma ajuda, eu não desespero em agradecimento. Não, nossa, que bom, eu vou agradecer, vou poder retribuir essa bondade, mas faz parte do mundo e eu tenho que passar essa bondade para frente. Né? As pessoas raramente pensam em passar a corrente da bondade para frente. Ela prefere endeusar quem fez a bondade, essa pessoa é a melhor pessoa do mundo, e para por aí a corrente. Isso não é bom. Né? Quando você entende que o mundo tem essas duas correntes, tem pessoas boas e pessoas atrasadas, você não passa a corrente do mal para frente. E você se preocupa em fazer parte da corrente do bem. Em vez de endeusar quem te fez o bem, né, de elevar acima do que ele é às vezes, né, você agradece, você gosta muito, você faz o que pode para retribuir o bem que lhe foi feito, mas você sabe que, caramba, é um mundo difícil. Se alguém me fez o bem, eu tenho que passar esse bem para frente. Então esse conhecimento, né, é muito importante, esse esclarecimento desse item é muito importante para a gente. Já terminando esse capítulo 3, no item 16, os Espíritos falam um pouco dos mundos regeneradores, né? Que é a nossa grande esperança, né? A nossa grande alegria. A gente sabe que a gente está saindo de um mundo mais pesado, mais problemático, de provas e expiações, estamos começando a entrar nos mundos regeneradores. A gente fala assim, eu cometo esse erro muito também, a gente fala nos mundos de regeneração. O termo correto são mundos regeneradores. Esses mundos vão ajudar você a se regenerar, né? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então é exatamente isso. A gente está no mundo de expiação e prova, ele serve de transição. Ele não é um mundo feliz. Né? O mundo de regeneração não é a felicidade plena. Você não vai ficar tudo resolvido quando o PTT entrar nele, já está entrando, né, lentamente, mas não vai ser a resolução da coisa. Ele é uma transição. A alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, experimenta as vossas sensações aqui da terra, os desejos, mas está liberta das paixões desordenadas que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura e do ódio que sufoca. Quer dizer, esses mundos, que existem muitos pelo universo, né, regeneradores, as pessoas também estão sujeitas às sensações. A matéria ainda é bastante materializado ainda. Então você tem aquele problema da matéria, o problema da doença ainda, você tem uma degradação no corpo humano na linha do tempo muito grande ainda, e os problemas são parecidos, porém tudo é muito mais amenizado por causa da evolução moral. Então aqui ele dá um mapa com muita tranquilidade. As pessoas estão libertas das paixões desordenadas que sois escravos. Ele está afirmando, né? Santo Agostinho, no meio de 1800, está afirmando, vocês são escravos das paixões. E a gente vê muito disso, infelizmente hoje, porque isso foi escrito há mais de uma centena de anos atrás, né? 1860 e poucos. Caramba, nós ainda estamos escravos das paixões desordenadas. Né? A noção de paixão desordenada é diferente de você gostar de alguma coisa, dos hobbies. Né? Não há nenhum problema no futebol você gostar de futebol. Né? Os hobbies são muito interessantes. O problema é a paixão desordenada. Aquelas brigas de torcida, aquele quebra depois de um jogo, isso é uma paixão desordenada. Não há problema algum você gostar daquele esporte, seja futebol, seja vôlei, seja o que for. Mas você levar esses sentimentos ao extremo e de uma maneira animalizada, aí sim, aí há um problema muito sério, né? Experimenta os vossos desejos, as paixões desordenadas, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração. Eles estão isentos do orgulho, né? Ele está falando que o orgulho impõe silêncio ao coração. Quantas vezes o nosso coração, a nossa bondade, o nosso amor, ele quer botar alguma coisa para fora e o orgulho não deixa, né? Quantos de nós erram, vê que errou, aí você vê, caramba, não podia ter feito aquilo. Então a paixão, o sentimento, o coração, o amor fala para mim, não podia ter feito aquilo com aquela pessoa. Eu vou pedir desculpa, eu vou falar que realmente fui eu que errei, eu errei. Por que a pessoa não fala? Porque há pessoas que não pedem desculpa, porque são orgulhosos. Então esse defeito do orgulho, ele gera 1000 problemas e 1000 outros defeitos, né? Por causa dele. Isso tem que ser trabalhado. O orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura. Né? A inveja é você não aceitar, você acreditar que o outro conseguiu, você não vai conseguir. Então é uma coisa de não aceitação de si mesmo. O fulano está com inveja do Beltrano. As pessoas acham que a inveja é uma coisa inerente ao ser humano. Ela decorre de N fatores, né? De você não aceitar a sua grandeza, a sua posição como filho de Deus, não aceitar a sua própria evolução. Por que eu tenho inveja do outro se ele conseguiu aquilo? Porque eu acho que eu não vou conseguir.
Então eu não estou acreditando em mim, eu não estou tendo conhecimento espírita de saber que eu sou uma pessoa em evolução e eu posso evoluir. Eu posso aprender o que eu quiser. Todo mundo pode aprender o que quiser, se a pessoa se dedicar. Então, se ele conseguiu comprar alguma coisa, ou obter, ou ser alguma coisa, eu posso também, né? Ele não tem 3 corações, não tem 5 olhos, não tem 4 ouvidos. Ele é uma pessoa igual a mim, em essência. Se ele aprendeu, se ele conseguiu conquistar, eu também posso conseguir. Só que eu tenho que pagar o preço do estudo, do esforço. Então, o problema aí da inveja é uma tortura para o resto da vida. A pessoa invejosa, ela está sempre com aquela amargura no coração, não aceitando, não se aceitando, não gostando de si, porque ela acha que nunca vai conseguir. É um problema sério para o resto da vida. E do ódio que sufoca. O ódio seria talvez um sentimento mais extremo, né? Ele sufoca tudo. Com o ódio, os bons sentimentos ficam difíceis de crescer. São coisas que os espíritos falando do mundo acima do nosso, que a gente está entrando, eles não só falam desses mundos, eles nos dão dica de como melhorar o nosso mundo, melhorando a nós mesmos, né? E também fala que as coisas não são perpétuas, não. Palavra dos Espíritos, né? Mas há os que sucumbem e retornam ao mundo de expiação. Quer dizer, que só porque você conseguiu sair do mundo de prova e expiação e chegou no mundo regenerador, não quer dizer que você ganhou o jogo, não. De repente você pode não se adequar, fazer alguma besteira lá, ou decair nas suas ideias e acabar tendo que voltar a morar no planeta de provas e expiações. No último item do capítulo 3, ele fala sobre a progressão dos mundos, né? Isso é muito interessante. Ele explicou esses mundos, né? Ele falou que há divisões, explicou um pouco sobre elas, e ele fala no processo da progressão, né? O progresso é a lei da natureza. Ponto final. É uma frase que ele começa esse item e ela vai dar o tom de todo o item, né? Segundo essa lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao que hoje se acha e alcançará, sob esse duplo aspecto, material e moral, um grau mais elevado. Falando que o planeta Terra, ele não é como é hoje, ele foi bem pior, ele foi bem mais materializado, bem mais inferior, e vai alcançar nesse duplo aspecto, o aspecto material e moral, um grau muito mais elevado. A gente pode pensar nessa parte desse ensinamento como pessoal, que eu vou mudando de mundo à medida que eu vou evoluindo, e também está mostrando aqui que há uma progressão do próprio mundo. O planeta Terra está progredindo e ele vai melhorar também. Tá? Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, o nosso planeta Terra, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração. Está categoricamente falando, e assina embaixo, né? Santo Agostinho, Paris, 1862. Ele está falando que o nosso planeta está chegando ao período de transformação e vai mudar, já há chegado, é bem claro, não é que vai chegar, o planeta Terra ele há chegado a um de seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração. Eu acho importante colocar isso, porque as pessoas às vezes não compreendem muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo, e fica colocando datas, e querem entender as datas, né? Aqui fica bem claro, porque o Santo Agostinho falou que ele já chegou ao período de transformação em 1862. Tem muito tempo isso. Então, se você achar que essa transformação é rápida, já deveria dar muito tempo eu estar nesse plano de regenerador. E não está. Está entrando ainda. Caramba, tem mais de uma centena de anos que nós estamos entrando aí. Sim. Essa linha do tempo é larga. Essa mudança é muito difícil, é muito lenta. Então, que bom que nós estamos entrando numa melhora, mas ela não é imediata, né? Então, a ideia de colocar data, ou ficar postando se já chegou, se não chegou, já está na metade, quando que vai ser, quando que vai ter aquela data que vai mudar realmente agora, já estamos em planeta de regenerador. Não existe. Isso é falta de estudo, falta de conhecimento. Então, tentar evitar, em relação a esse capítulo 3, esse tipo de discussão é muito importante, porque os próprios espíritos deixam bem claro, né? Se já chegou a transformação em 1862, a gente já viu uma grande mudança, mas tem muito o que fazer ainda, então não faz muito sentido a gente perder tempo com discussões inúteis a respeito de já entrou ou não já entrou. A gente tem que ter uma visão geral, tem que entender, e o principal, vai nos causar esperança,
esse entendimento vai nos causar muita alegria, muito sentimento bom e nos ajudar nesse esforço, né, da gente se aprimorar para aprimorar o planeta e o planeta fazer essa transição da melhor maneira possível. Então essas guerras que estão acontecendo, os problemas de doença, e como eles falam os antigos, né, são os últimos gritos, né, são os últimos desesperos do sistema antigo. Né? A Segunda Guerra Mundial já está provado que é o último grito do desespero da quebra no sistema, um sistema imperial. Até os anos de 1900, a humanidade sempre esperou e quisesse um rei, né, quisesse alguém que tomasse conta dela. Mas vai chegando o terceiro milênio ali, vai chegando a era de Aquários e tal, a mentalidade mudou, né? Só que a mentalidade não muda de uma hora para outra. Então vai ter que evoluir, vai ter que sair desse mundo aí de imperador, em que eu sou comandado por uma pessoa que é divina, ele tem todos os poderes, todos os conhecimentos, ele é maravilhoso, é quase um Deus, eu vou obedecer o que ele fala. Esse é um mundo antigo, esse é um mundo muito primitivo. Né? Tem que parar, tem que melhorar. Quando você melhora, acontece um certo desespero. Então tem uma coisa que, um retorno negativo, né? Eles chamam de último grito, último desespero do sistema antigo. Foi o que gerou a Primeira Guerra Mundial, quando matou-se um cara que poderia ter sido um imperador, né? Um parente de um imperador, e houve uma guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial, os historiadores hoje já têm certeza que é só uma continuação da primeira. Então houve essa mudança de sistema, uma evolução muito grande. Pensa bem, sair de um sistema de dependência, né, de endeusamento do ser humano, que tem milênios que isso acontece, desde o Antigo Egito até antes, para você entrar num mundo onde as pessoas confiam mais nelas. Né? Há uma democracia que se vota, uma melhoria muito grande, mas essas melhorias não vêm sem esses últimos gritos, essas últimas convulsões do sistema antigo. Talvez essas doenças que a gente vê hoje, essa última guerra que a gente viu no Oriente, no mundo muçulmano, é um indicativo claro dessa mudança. Né? E tudo isso é muito natural. Já aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aconteceu essa agora. Vamos esperar que seja o final, né, dessa convulsão e que rapidamente a gente consiga passar com um pouco mais de harmonia para esse novo período. Mas não vamos saber exatamente quando iniciou esse novo período. Não há necessidade, não há condição de saber quando começou esse mundo regenerador. Ele já está acontecendo. Né? E tudo que acontece de ruim não é para ser visto como não chegamos no regenerador, não estamos melhorando, não estamos evoluindo. Não é verdade. É realmente o contrário, é uma prova que talvez, uma possibilidade muito grande de ser as últimas convulsões, né, dessa mentalidade antiga, desse mundo mais primitivo, desse planeta Terra mais problemático. É uma esperança, talvez, ver essa coisa aparentemente ruim, dessas doenças que estão acontecendo, essa pandemia mundial, né, essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, e ver essa guerra que aconteceu agora, há pouco tempo, como uma coisa ruim, mas nesse prisma, usando o conhecimento do Evangelho, a gente pode usar isso para ter um pouco até mais de esperança. Né? Talvez é bem provável que seja um sinal da melhoria. Esse último grito do antigo é a chegada do novo. Né? Então é uma coisa que eu convido vocês a talvez olharem sobre esse prisma, talvez pensarem sobre esse prisma. É uma coisa bastante libertadora, que auxilia muito na esperança, que auxilia muito na vontade, né, de continuar evoluindo e ajudando o nosso planeta. Gente, o tempo já está muito avançado, a gente vai ter que ficar por aqui, mas novamente eu aconselho a vocês a dar uma olhadinha no capítulo, dar uma lidinha no Evangelho, nesse capítulo todo, reflete um pouco, faz a digestão do que a gente refletiu aqui hoje. Né? A ideia dessas palestras, qualquer que seja, né, não é passar a verdade, nem passar a visão de alguém, é levar a uma reflexão. O que foi falado aqui, o que a gente refletiu hoje aqui, é motivo para a sua digestão intelectual e filosófica. Você tem que pegar o livro, ler de novo, e em cima do que foi falado aqui, você aumentar essa reflexão, chegar às suas próprias conclusões. Isso vai até fixar dentro de você a parte boa do que foi concluído aqui, falado aqui, exposto aqui. Vai ajudar a ficar mais dentro de você e você partir para a prática e usar, né, na vida a parte boa que os Espíritos nos passam e que é a nossa obrigação, o nosso dever, refletir sobre isso, tentar entender no máximo que a gente pode. Muito obrigado pela paciência, esse tempo todo ouvindo a gente aqui. Agradeço mais uma vez a diretoria do Centro Espírita Capitão Vedramini, que nos propiciou
a possibilidade, né, desse contato, dessa reflexão em conjunto, e a gente espera que todo esse problema termine o mais cedo possível e a gente possa nos encontrar cara a cara aí em Três Corações o mais rápido possível, para poder conversar e bater um papo. Muito obrigado pela oportunidade, fiquem todos com Deus.